Essa é Rebecca Slaughter, da Federal Trade Commission, a Comissão Federal de Comércio, um órgão do governo federal dos Estados Unidos. Ela agora é protagonista de uma semana crítica, conforme a SCOTUS, como é chamada nos Estados Unidos. A Suprema Corte do país remodela, através de uma diversidade de casos, a capacidade de Donald Trump, o poder do executivo. As manchetes a respeito da demissão dessa funcionária da Federal Trade Commission conseguem deixar mais claro o argumento aqui delineado. Na próxima imagem, Daniel, você confere comigo então as manchetes. Tá aí. A Suprema Corte apoia a demissão de Trump na Federal Trade Commission, expandindo o poder presidencial. The Economist. A Suprema Corte deu a Trump ainda mais poder. Washington Post. A Suprema Corte expande os poderes de Trump sobre a burocracia federal. E aí, talvez de forma mais relevante, o direitista New York Post. O julgamento da Suprema Corte dá a Trump a chance de finalmente matar o monstro do Deep State, o monstro do Estado Profundo. É esse tipo de cenário que nos leva da notícia para a história. O que está por trás dessas manchetes é um dos pontos centrais do governo Trump, um dos pontos centrais sobre todo o movimento MAGA. A possibilidade de desmembrar o chamado Estado administrativo, por vezes um termo que é mais estigmatizado, o Deep State, o Estado profundo. Uma retórica prevalente em toda a campanha eleitoral de Donald Trump era sobre os burocratas não eleitos. Burocratas não eleitos. A ideia de que profundamente arraigados, incrustados dentro da burocracia federal, agências reguladoras, órgãos como agora discutido pela Suprema Corte, Estou confundindo o termo em inglês com o português, a Federal Trade Commission, Comissão de Comércio Federal, teriam então pessoas que não foram eleitas para os seus cargos com uma vasta quantidade de poder, por vezes mesmo divergindo da agenda do presidente eleito. Esse é um debate profundo. Abrindo um parênteses e fazendo um resgate histórico, ele permeia mesmo o mundo MAGA, a ideia da tecnocracia versus a participação cidadã. O que eu quero dizer com tecnocracia? Voltando atrás, a gente pode pensar no Franklin Delano Roosevelt, presidente americano durante a Segunda Guerra Mundial, FDR, como comumente é abreviado o nome dele. Ali havia o espírito da época, que era precisamente o que gerou a jurisprudência antes dessa reversão da Suprema Corte americana, o que havia gerado um cenário onde funcionárias como a Rebecca Slaughter, que a gente pontuava no começo da matéria, não poderiam ser demitidas. O julgamento foi o seguinte: Trump então recebeu a permissão de demitir ela. O motivo pelo qual Trump queria demitir essa funcionária federal era o seguinte: ela não estaria alinhada com as suas prioridades políticas, em um órgão fundamental que regula o comércio nos Estados Unidos. Ela havia sido nomeada por, anteriormente, administrações democratas. Entretanto, era indemissível. Havia cláusula estatutária que impedia que ela fosse removida do cargo, exceto por justa causa. Quando Trump tentou removê-la, o caso foi parar na Suprema Corte. E aí se viu as manchetes que a gente visitou agora há pouco do que esse caso, de fato, significa. O motivo dela ter se tornado indemissível era um caso muito parecido que aconteceu há várias presidências atrás, voltando àquilo que eu dizia sobre Franklin Delano Roosevelt, o FDR, o presidente americano que comandou o país após a Grande Depressão e na Segunda Guerra Mundial. Naquela época, ele fez uma medida parecida, demitiu quem estava à frente da federação. Como é complicado esse negócio, estou falando aqui no Gogó e às vezes vem esse negócio do FTC, Federal Trade Commission, Comissão, não Federação, Comissão Federal de Comércio. Bem, naquela época ele fez um caso parecido e o funcionário demitido, William Humphrey, processou ele. Humphrey chegou a morrer antes do caso se concluir, mas eventualmente veio esse cenário onde ele não poderia ser demitido. Aí eu quero partir com vocês da notícia para a história e pegar a tendência histórica, que é o de fato o que eu busco fazer nesse programa, que está por trás das notícias. Voltando a cerca de um século atrás, nos Estados Unidos, o momento era um no qual o espírito da época, o Zeitgeist, era um todo da era progressista, como era chamada. Uma coisa que veio muito no começo do século com Woodrow Wilson, que foi presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, mas também permeou outros. Woodrow Wilson era um democrata, um homem à esquerda, mas permeou também governos à direita, como por exemplo o de um outro Roosevelt, o direitista Teddy Roosevelt.
A ideia era que as coisas estavam se tornando de tal forma complexas no mundo que era necessário não que parlamentares, que não teriam a capacidade técnica para isso, ou mesmo não que presidentes eleitos estivessem tão envolvidos na administração das questões do dia a dia. Era o argumento tecnocrata. A ideia de que os técnicos e cientistas seriam mais capacitados para tomar decisões sobre questões como, por exemplo, como a construção de ferrovias deve ser feita, como a regulação sobre químicos deve ocorrer, uma coisa que na época se argumentava não se poderia delegar a um parlamentar que, apesar de ter sido eleito, nada entenderia a respeito do assunto. A coisa chegava a modelos extremos, e mesmo quando se fala sobre uma série de tendências que extrapolaram os Estados Unidos, a criação da ONU, as agências regulatórias internacionais, etc., esse espírito do tempo e essa linha de raciocínio permeava profundamente tudo isso. Na Guerra Fria, sob a ameaça de um holocausto nuclear e na tensão contra a União Soviética e da União Soviética contra os Estados Unidos, essa tendência se tornou ainda maior, afinal de contas, enquanto permanecia o espírito de que os técnicos e cientistas poderiam solucionar os assuntos, as agências federais aumentavam mais e mais, cada vez mais poderosas, cada vez maiores, cada vez mais delas. Ali se formava o que veio a se tornar tão criticado pelo movimento MAGA, pelos direitistas americanos e outros, a ideia de um Estado profundo. O poder dessas agências teria se tornado maior do que o do presidente, maior do que o do Congresso. Uma coisa essencialmente difícil de reverter, não havia meios para reduzir aquelas agências, e também difícil de administrar. Afinal de contas, um burocrata passa muito mais tempo no Estado do que um presidente eleito para 4 anos, 8 no máximo nos Estados Unidos. O que um parlamentar, um senador americano, pode se renovar no Congresso em mandatos de 6 anos, um deputado em mandatos de 2, mas não pode ter o tipo de poder para executar políticas que teria uma agência regulatória, como é o caso da FTC abordada nessa discussão do governo americano, nessa discussão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Quando a gente acrescenta isso, a ideia desses funcionários não poderem ser demitidos por justa causa, uma coisa que vem desse espírito do tempo lá atrás, quando essa mentalidade era mais prevalente nos Estados Unidos, nas décadas de 20, 30 e 40, se forma uma espécie de hidra burocrática indesmantelável. Não sei nem se a palavra existe, mas agora existe, indesmantelável. Quando Trump entra no governo e parte para as demissões em massa, o debate sobre a USAID, a tão controversa Agência de Assistência Humanitária dos Estados Unidos, para o Desenvolvimento Internacional, é o nome formal dela. Toda aquela ideia permeia o motivo principal de desmantelar esse tipo de casta burocrática com tanto poder dentro do Estado americano. Unaccountable, sem prestar contas, é as palavras que se utiliza em inglês e que Trump utilizou na sua campanha eleitoral para descrever esse tipo de agência. Agora, esse veredito da Suprema Corte dos Estados Unidos fala que nos níveis mais altos da agência ele teria a capacidade, quando se trata do Poder Executivo, de realizar essas demissões, antes então travadas, por questão de alinhamento, por questão de se prometer, de ser capaz de cumprir aquilo que se prometeu em campanha. É muito interessante, entretanto, e até aprofundo esse argumento, a gente tem aqui a própria decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Não vai dar claro para ler nesse pequeno, com a letra desse tamanho, né, nessa pequena imagem. E a decisão é longa demais para caber nos moldes de um noticiário mesmo. Mas ainda assim é interessante como ela argumenta precisamente sobre o assunto, da perspectiva constitucional, e passando por coisas como era o debate na época do progressivismo dos Estados Unidos, dessa onda tecnocrática do início do século, pontua como isso é diferente do que desejavam os pais fundadores da América, quando conceberam o poder presidencial. A opinião majoritária que ganhou na Suprema Corte, lá são 9 ministros, não é? Então são 6 indicados por republicanos, 3 indicados por democratas, e foi precisamente uma maioria que venceu, com os 6 republicanos votando a favor dessa mudança na jurisprudência contra os 3 democratas. Quando se fala aí a respeito disso, se vê o argumento precisamente feito por alguns dos pais fundadores da América, Alexander Hamilton, James Madison, que existe
que é necessário que haja a capacidade do presidente americano executar a sua agenda. Então, quando se trata de agências como essas, isso cairia sob a autoridade presidencial para organizar o seu plantel, o seu staff, como ver que faça sentido. É interessante porque essa semana na Suprema Corte, como a barra abaixo de mim ilustra, não passa apenas por esse caso, e ele, sim, expande dramaticamente, como diziam as manchetes em língua inglesa, o poder de Trump. Mas há outros, alguns que vão no sentido oposto de limitar. A exemplo, no mesmíssimo dia, ontem, quando saía esse veredito da Suprema Corte dos Estados Unidos, vinha um outro veredito em outro caso, falando que, se ele poderia fazer isso em agências como a FTC, a Comissão Federal de Comércio, dessa vez acertei, ele não poderia fazer isso com, por exemplo, a Fed, o Banco Central Americano. Na política monetária, em algumas agências que são mais diretamente atreladas ao Congresso dos Estados Unidos, não seria viável. Aí a manchete, então, mostrando. Uma outra funcionária, Lisa Cook, quase passou pela mesma coisa. Acabou por, na prática, ser, de acordo com a Suprema Corte, imune dessa substituição, para manter a independência da Fed, o Banco Central Americano. No Executivo vale, na política monetária e em algumas outras agências, não. Entretanto, dando um passo para trás e tendo a compreensão histórica do assunto, existe um outro cenário aqui que é interessante por si só, é a metanotícia, pegando o que eu expliquei aqui. Então, vamos fazer um panorama mental, um mapa mental para nos localizarmos no assunto? Falei primeiro a respeito da notícia em si, depois falei sobre as tendências mais amplas que moldam a história por detrás dela. Existe uma outra notícia fora da notícia, que é o quanto a Suprema Corte tem sido determinante na forma como Donald Trump governa. E pegando o paralelo com a Suprema Corte brasileira, o STF, também é um dos motivos de crítica e debate quanto ao que ocorre no Brasil. E isso foi visto mesmo mundo afora. Quando se falava de França, Coreia do Sul e outros países onde também existem outros paralelos, a forma como o Judiciário e as Supremas Cortes moldam o mandato de presidentes e parlamentares também é um dos debates prementes. Aí visto, nessa semana, no governo Trump, o Judicial Review, a revisão pelo Judiciário de leis, por exemplo, tem moldado a presidência não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Nessa semana crítica, para encerrar o segmento, mais um. Esse, basicamente uma breaking news, coisa de poucas horas atrás. Aqui a gente tem então a notícia de que o Birthright Contest, a disputa quanto ao direito de cidadania por nascimento nos Estados Unidos, também foi julgada pela Suprema Corte. É outro exemplo de como o judiciário tem mudado o mandato de Trump. Aqui isso vindo do Scotus Blog, é um blog que basicamente publica e revisa as decisões, emite artigos de opinião a respeito das decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu leio aqui trecho da decisão. Na opinião majoritária, Roberts enfatizou que as crianças nascidas de pais ilegalmente ou temporariamente presentes nos Estados Unidos satisfazem ambos os elementos da cláusula de cidadania. De acordo com a Constituição, concluiu ele, eles são cidadãos por nascimento. Isso é outro ponto crítico da agenda de Trump. Para dar a dimensão do que essas palavras significam na prática, a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que foi criada na esteira dos fatos da Guerra Civil, ali no meio do século XIX, para conseguir solucionar a questão burocrática de como entender os ex-escravos libertos na burocracia. Bem, a partir disso se fez aquela 14ª emenda. Trump falava que ela hoje vinha sendo explorada de forma ilegítima. Uma coisa que permitia com que alguém fizesse o chamado turismo de nascituro. Então vai com a esposa grávida ou a mulher grávida vai para os Estados Unidos, ali nasce a criança, e então se fez o turismo, mesmo estando ilegal no país, para que o filho pudesse contar com um passaporte americano. Trump falava que isso era um ponto dramático, que opunha a sua agenda para tentar conter a imigração ilegal. Essa é uma batalha que, se na outra ganhou, hoje perde na Suprema Corte. O exemplo é como o judiciário tem moldado o mandato. Trump não ficou contente, vale a pena acrescentar, logo antes da gente entrar no ar, soltou essa daqui. Eu gostaria de felicitar o presidente Xi e o grande país da China na sua imensa vitória quanto ao direito de cidadania por nascimento, presidente Donald J. Trump. Explicando o que ele quer dizer com isso, é sabido que há esquemas, não só na China, mas em outros países, para que se faça o tal turismo de nascimento e se continue a que estrangeiros vão para os Estados Unidos para ter seus filhos ali e, valendo-se desse estatuto legal, consigam com que os filhos sejam cidadãos americanos. O que,
A depender do caso, do momento, porque essas regulações também mudam, também abriria caminho para facilitar a imigração dos pais. Aí então a nada amigável reação de Trump. É curioso como são dois reveses por um lado e um outro, uma vitória para Trump, mas que estão diretamente relacionados com coisas do início do mandato. E aí, para encerrar o segmento, a gente também pode pontuar que isso é by design, de certa forma, projetado. Afinal de contas, logo no início, a ACLU, American Civil Liberties Union, seria uma espécie de sindicato de direitos civis, mas uma organização à esquerda falava que se articularia para tentar, na Suprema Corte, barrar a maior quantidade possível de medidas de Trump, uma coisa que também foi vista por outros grupos à esquerda nos Estados Unidos. Agora, conforme essa semana é decisiva, a coisa não é nova e parte também de um ponto que já havia sido martelado pela oposição, de que eles iriam buscar na justiça essa oposição a Trump e, contestando cada uma das suas medidas, nessa semana conseguiram, em 2 casos, sim reverter esse debate, em outro, acabaram por perder. Trump consegue então a sua vitória para demitir, em órgãos do governo federal, funcionários que antes eram protegidos e que ele argumenta barram a sua agenda na política.